sobre tributação de dividendo. Não necessariamente o que você pensa, mas o que você acha que seus colegas no Senado e na Câmara pensam a respeito disso. Pessoal, hoje eu estou aqui com o senador Irajá e nós vamos tratar de um assunto muito importante para os investidores brasileiros. Mas antes, já se inscreve no canal, já deixa aquele joinha. Senador, passada a reforma, que eu acho que a tendência é ser aprovada tanto na Câmara quanto no Senado, como você falou num outro vídeo anterior que gravamos juntos. Reforma tributária, o que isso vai impactar no dia a dia das empresas? Aí tem muita empresa listada, muitas empresas que as pessoas investem. Como é que vai ser essa reforma? Ela vai simplificar, ela vai reduzir tributação? Qual que é a visão que você e os colegas tanto da Câmara quanto do Senado e até o governo federal, qual é a visão que vocês têm do que seria uma boa reforma, ou pelo menos a reforma que vocês têm em mente hoje? Bom, Thiago, eu quero também te agradecer pela oportunidade de estar falando com um público tão qualificado de investidores do seu canal. E a minha percepção é de que a reforma tributária ela é tão importante quanto a reforma da Previdência. A Previdência já está numa fase bastante avançada, né? Está saindo da Câmara, logo chega ao Senado. E da tributária nós iniciamos o debate no Senado Federal. Acho que nós precisamos fazer esse enfrentamento com muita responsabilidade. O que está sendo discutido é o formato da proposta, porque o governo defende um formato, o Senado também está defendendo um outro modelo. Alguns acham que deve ter apenas uma simplificação das alíquotas. As alíquotas federais seriam uma alíquota única, que é o CSLL, o Imposto de Renda, PIS e COFINS, que se unificariam em torno de uma alíquota. Ou tem outra tese que defende que também os impostos estaduais, o ICMS, e com a depreciação dos serviços e ISS-QN também incremente essa alíquota, pudesse ser um IVA, como é nos Estados Unidos, a gente pudesse ter também uma alíquota única que compreendesse os impostos federais, estaduais e municipais, que, na minha opinião, simplificaria a vida demais do cidadão brasileiro, principalmente os nossos empresários e os pequenos empreendedores. O que isso vai significar para uma empresa listada, uma Petrobras, uma Vale, um Itaú, um Bradesco, uma Ambev? Hoje essas grandes empresas, principalmente, Thiago, ela tem um custo tributário, que é o chamado custo Brasil, altíssimo. Tem empresas que mantêm dentro do seu quadro de colaboradores um departamento inteiro apenas para fazer recolhimento, pagamento e o arquivamento dessas guias. Hoje, num mercado tão competitivo que o Brasil concorre com os outros países, não é mais possível o Brasil ter um custo desse, enquanto que nos outros países essas empresas não têm essa obrigatoriedade. Então, nós iríamos simplificar a vida dessas empresas, tornando elas mais eficientes e com custo menor. Nós não podemos querer brigar no mercado global, seja na agricultura, seja na indústria, ou seja na prestação de serviço, tendo um diferencial ruim, negativo para o país como esse, que é o arcabouço tributário que nós temos há décadas. Sabe que uma vez eu fui visitar uma siderúrgica brasileira que tem unidades também no exterior, não vou falar o nome, mas todo mundo deve saber quem é. E eles tinham 200 pessoas no departamento de pagamento de imposto no Brasil e lá fora tinha 2. Olha só. E produziam mais lá do que aqui. Exatamente, esse é um belo exemplo. Então, obviamente que isso aí não é vamos dizer assim, um emprego que traz produtividade, né? O que nós queremos para o nosso país é que tenhamos mais empregos na produção. Na produção, e com não eficiência, né? Com produtividade, é isso mesmo. A gente quer que o pessoal trabalhando na planta lá, engenheiro, enfim, metalúrgico, e não o pessoal ali no escritório, no ar-condicionado que fica só... Aproveitando inclusive o seu bom exemplo, tem empresas que têm no seu quadro 70% dos seus colaboradores no quadro administrativo e 30% na atividade fim e 70% na atividade meio. E a lógica é o contrário, né? Você tem que estar tendo bons colaboradores produzindo, gerando riqueza, oportunidade de negócio para a empresa e não lá cuidando de arquivar documento por 5, por 10, por 20 anos, que é o período de prescrição de alguns tributos, sendo que a gente pode ter um modelo seguro de recolhimento e pagamento e eficiente, sem a necessidade dessa burocracia toda. Beleza, a gente falou então de simplificação tributária, o que ajudaria bastante na competitividade, provavelmente vai ter uma redução dos gastos administrativos das empresas. Você acredita que pode ter redução tributária também ou ainda não é o momento?
Eu não acredito neste momento que a gente avance nesse tema. Para que a gente possa realmente ter resultado, nós precisamos fazer a simplificação tributária, como a gente explicou, e no segundo momento, aí sim a gente pode evoluir, avançar na redução da carga tributária, que é altíssima, que representa aí mais de 30% do nosso PIB. Tá, eu ouvi uma entrevista de membros do governo falando em redução do imposto de renda e início de tributação em dividendos. O que você pensa a respeito, bom, primeiro desse modelo e segundo sobre tributação de dividendos? Não necessariamente o que você pensa, mas o que você acha que seus colegas no Senado e na Câmara pensam a respeito disso? Não é um debate que ainda iniciou no Senado, portanto o que a gente tem visto são especulações. Na minha opinião, tudo que gere mais impostos ou mais taxas, pelo menos da minha parte, eu sou totalmente contrário. Eu acho que nós não podemos elevar o custo, né, para os empresários e para os pequenos empreendedores. Pelo contrário, nós temos que reduzir, né, se possível simplificando a vida deles. Mas eu não acredito que há ambiente político para aprovar nenhuma medida que gere novos impostos ou novas taxas para os nossos investidores e empresários. Então é isso, pessoal. Queria aqui agradecer a presença do senador. Muito obrigado e saiba aqui que você será sempre bem recebido aqui. Obrigado, Thiago. Gostaria de poder experimentar os relatórios da Suno antes de assinar nossos planos? Sim, isso é possível. Disponibilizamos gratuitamente 5 amostras para você conhecer a Suno. Acreditamos que a confiança que os nossos assinantes depositam em nós é um dos nossos fatores que mais diferencia das outras empresas de nosso segmento. Clique abaixo e confira as amostras do relatório Premium da Suno e descubra como podemos te ajudar a investir melhor.